todos, boa tarde a todos presentes e boa tarde a todos que nos assistem à distância. Antes de qualquer coisa, eu queria só registrar um agradecimento ao nosso Departamento de Comunicação por contribuir na organização desse evento e queria também agradecer às entidades de classe que ajudaram também aumentar o alcance desse evento. E eu vejo que ainda tem algumas pessoas que estão chegando, mas eu acho que é bom a gente começar em respeito aos que chegaram no horário. Queria registrar a importância desse evento especificamente e eventos desse tipo. Eu acho que tem alguns benefícios claros que estão na cabeça da maioria das pessoas, então uma maior compreensão de todos vocês, a oportunidade de esclarecimento de dúvidas, uma posterior implementação mais suave, sem sobressaltos, mas tem um outro benefício que talvez não esteja presente na cabeça de todo mundo. Desde 2009, nós nos tornamos membros do Comitê de Basileia e desde então, a nossa participação naquele comitê e nos grupos técnicos que subsidiam o comitê, ela tem ficado cada vez, foi se intensificando ao longo dos anos. Então, a gente tem participação desde os grupos técnicos que discutem os detalhes dessas recomendações, até o grupo mais elevado que chega a bater o martelo aprovando a publicação dos documentos. Então, quando a gente fala que esse é um documento de Basileia, na verdade ele é um documento de Basileia, sim, mas ele é um documento nosso também. Então, ele já reflete, principalmente naqueles casos que a gente teve sucesso em apresentar os nossos pontos, ele já reflete os nossos posicionamentos nesses grupos técnicos, e a gente tem sido bem sucedido em tudo isso. Então, um benefício que eu queria deixar claro aqui é que a outra via, não só a gente passando informação para vocês, mas vocês também fazendo sugestões em relação a esse documento. Porque o que a gente tenta fazer quando a gente vai nesses fóruns internacionais é levar em consideração as particularidades do Brasil. É lógico que a gente quer uma norma que seja sensível ao risco, mas isso pode ser feito de diversas formas diferentes. Em alguns casos, a gente tem algumas, o que a gente chama aqui de jabuticabas, que elas acabam não sendo contempladas. Então, é muito importante que vocês, nesse momento, tenham completa compreensão, ou uma compreensão abrangente do que está acontecendo e possam interferir nesse processo. Dessa forma, a regulação ou a recomendação que sairá ao final, ela será adequada ao Brasil. E aí, na hora que a gente for implementar, através da edição de uma regulação aqui própria do Brasil, a gente vai poder implementar de forma aderente. Isso é um outro benefício que a gente tem. A gente foi avaliado em 2013, contra a implementação de Basileia III, e fomos considerados aderentes, 100% ou completamente aderentes. Isso não é pouco, né? A Europa não foi avaliada dessa forma, os Estados Unidos não foram avaliados dessa forma. E então, só para registrar que esse é um momento importante, é um momento da gente questionar, entender e, tendo posicionamentos ou opiniões que mereçam ser levadas, levem essas opiniões. Isso não precisa ser feito através do Banco Central. Vocês têm associações que permitem fazer isso, mas façam. Isso é importante de tal forma que isso seja levado em consideração nas discussões internacionais. Bom, esse era o único ponto que eu queria fazer. Agora eu vou deixar vocês com as pessoas que realmente entendem desse assunto, e queria só desejar, então, uma boa reunião e que vocês aproveitem bastante essa oportunidade. Obrigado. Muito obrigada, Rodrigo.
Então, o objetivo hoje é apresentar o conteúdo do documento que foi colocado para audiência pública pelo Comitê de Basileia. Como o Rodrigo bem pontuou, não é um documento do comitê exclusivamente, é um documento de todos aqueles que ajudaram a elaborar o seu conteúdo, e o Brasil tem uma parte dessa autoria. Obviamente, o documento ele tem falhas, ele tem lacunas, ele tem dúvidas, e ele está sujeito a críticas, a perguntas, a indagações, e um processo de audiência pública é justamente feito para isso. É um meio, um momento em que as pessoas se pronunciam a respeito do conteúdo. São propostas ainda preliminares do Comitê de Basileia sobre como está a taxa de juros no banking, o risco de taxa de juros no banking. E o processo de audiência pública do Comitê, as críticas e sugestões são enviadas diretamente para o Comitê de Basileia no link do site do Comitê de Basileia específico para isso. Nossa agenda para hoje, ela traz seis partes diferentes. A primeira é uma introdução, uma breve contextualização. A seguir, a gente apresenta o resultado de uma pesquisa que foi feita pelo comitê sobre as atuais práticas dentro do gerenciamento e mensuração e cálculo do risco de taxa de juros no banking. Na sequência, o Júlio, aqui, que trabalha na área de regulação e que é o nosso futuro representante no Comitê de Basileia para tratar desse tema, vai falar para vocês sobre os aspectos procedimentais do cálculo. E, em seguida, os 2 últimos capítulos serão apresentados pelo Luiz, ali do lado. O Luiz é nosso especialista na área de supervisão, já com muitos anos de experiência nesse tipo de avaliação, risco de taxa de juros no banking. Ele vai falar sobre a metodologia que estão sendo propostas, as formas de apuração e cálculo de capital. E, finalmente, o último capítulo que o Luiz vai apresentar também é sobre os princípios de gestão e supervisão desse risco, que estão sendo revistos agora nesse processo de audiência. Nossa ideia na dinâmica de hoje é que as perguntas sejam feitas somente ao final. Devido ao tipo de dinâmica da apresentação, que é a retransmissão pela internet, etc., o processo de interatividade não fica muito adequado. É melhor que as perguntas se concentrem no final. Acredito também que muitas das indagações que vocês possam ter ao longo da apresentação vão sendo esclarecidas com a sequência da apresentação dos slides. Então, por isso, mais uma vez, eu peço que guardem as perguntas para o final. Aqueles que nos assistem por chat já sabem que podem enviar suas perguntas por e-mail, elas vão sendo recebidas aqui, vão ficar guardadas e vão ser lidas no final da apresentação. Se não houver tempo hábil para a gente responder todas as perguntas, e mesmo também se não houver conhecimento e informação suficiente para que possamos responder todas as perguntas, nós nos comprometemos a enviar respostas por e-mail depois. A gente vai deixar registrado no final da apresentação a tela com o endereço de e-mail onde as perguntas podem ser enviadas, ok? Primeiramente, por que essa consulta pública agora? O que é o risco de taxa de juros no banking? Esse assunto é novo? Não, não é novo. Por incrível que pareça, é a 4ª vez que o Comitê de Basileia promove uma consulta pública a respeito. A primeira vez foi em 1993. Naquela época, o reconhecimento da importância desse risco já era evidente. A intenção na época era ter uma estrutura padronizada para cálculo de capital desse risco. Mas, como vocês devem ter percebido ao longo dos anos, não é uma tarefa fácil, é um desafio bastante difícil de encontrar um meio padronizado e internacionalmente aceito em todas as jurisdições para fazer a cobrança de capital desse tipo de risco. Então, esse trabalho da consulta durou pelo menos 10 anos, houve uma revisão intermediária em 97, uma segunda consulta pública, já mudando um pouco a proposta, já propondo um documento na forma de gestão de princípios. Em 2003, houve uma terceira revisão dessa proposta, para tentar alinhar um pouco mais o escopo de aplicabilidade, e, finalmente, o primeiro documento do Comitê de Basileia, especificamente sobre esse assunto, foi publicado em 2004 na forma dos princípios. São 14 princípios de gestão e supervisão. São princípios que devem ser seguidos não apenas pelas instituições supervisionadas, instituições financeiras, bancos, etc., mas também princípios que devem ser observados pelo supervisor, regulador e supervisor. Esses princípios também fazem parte do processo de revisão que está sendo conduzido atualmente. O que aconteceu de 2004 para cá? Além da evolução inerente aos produtos bancários e sofisticação, que é também uma característica inerente dos produtos na área financeira,
O que aconteceu nesse período e que fomenta a maior parte das revisões das metodologias de mensuração de risco e cálculo de capital foi a crise, a famosa crise que nos dá tantas lições e até agora ainda estamos tentando recuperar ou então melhorar alguns dos aspectos que ficaram evidentemente falhos durante a crise. Então, na crise de 2007, ficou evidente que também esse risco precisava ser revisto, precisava ser aperfeiçoado. Basicamente, em termos de requerimento de capital e em termos de limitar as possibilidades de arbitragem entre as carteiras trading e carteiras banking, porque as duas têm tratamentos contábeis diferenciados e tratamentos de requerimento de capital também diferenciados. Reforçando, as críticas, sugestões, perguntas, etc., sobre esse documento devem ser enviadas diretamente para o Comitê de Basileia, no link www.bis.org.bcds.pub/D319HTM, que é o link que está aí. Qualquer pessoa, qualquer instituição ou qualquer associação pode mandar documentos para lá, perguntas, etc. As perguntas serão publicadas, a não ser que haja uma manifestação expressa, que é só um clique num dos quadradinhos do link, solicitando confidencialidade da pergunta. Nesse caso, ela não vai ser publicada, mas vai ser analisada pelo comitê. O documento está em consulta pública desde o dia 8 de junho, e nós, aqui no Banco Central, preferimos dar um espaço de tempo para que vocês tivessem oportunidade de leitura e avaliação do documento antes de promover esse encontro de hoje, que é um encontro para tentar esclarecer o conteúdo do documento. Basicamente, de forma resumida, o que tem no documento? O documento tem duas propostas de revisão, uma baseada em Pilar 1 e uma baseada em Pilar 2. Pilar 2 já é basicamente o que tem hoje, então é um aprimoramento do que existe hoje. E Pilar 1 é uma tentativa de ter uma metodologia padronizada para cálculos de capital. Para quem se aplica? Em princípio, como todas as regras do Comitê de Basileia, o foco, o desenho dessa proposta é direcionado para bancos internacionalmente ativos. Mas, como tem acontecido em muitos países, cabe a cada jurisdição, de acordo com a sua discricionariedade, expandir a aplicabilidade desse escopo para outras instituições que não sejam classificáveis como internacionalmente ativas. E, mais especificamente, o comitê está solicitando comentários e sugestões sobre os aspectos técnicos mais polêmicos das propostas, que são esses que estão listados aí, né? As especificações de valores de parâmetros padronizados, restrições de estimação, especificação, seleção e calibragem dos cenários de choques e juros, especificação de requerimentos para cálculo de capital, requisitos padronizados para divulgação de informações Pilar 3, comparações entre modelo padronizado e interno, e dentro dos aspectos técnicos, tem alguns aspectos que vão ser, tem algumas informações que vão ser melhores detalhadas nos slides sequenciais, que são os parâmetros específicos de pisos e de tetos em cada uma das modelagens, principalmente das opcionalidades. O documento é composto de 3 partes. A primeira parte traz uma introdução, as principais lições da crise, os novos desafios, uma avaliação crítica do modelo IRB atual e IRBB atual. A segunda parte são as propostas de Pilar 1 padronizado e a terceira e última parte é a proposta de revisão de Pilar 2, um aperfeiçoamento de Pilar 2, bem como o aperfeiçoamento dos princípios do documento de 2004. E só para lembrar aqui, em questões de nomenclatura, quando o Comitê de Basileia fala em aperfeiçoamento de Pilar 2, ele está sendo muito taxativo na questão de dizer é um Pilar 2 mais restritivo, um Pilar 2 mais conservador, um Pilar 2 que dependa menos de modelagem interna dos bancos e que atribua menor grau de liberdade para os bancos e tente aumentar o nível de comparabilidade internacional. É isso que quer dizer o termo aperfeiçoamento na linguagem do comitê. Cabe lembrar aqui uma informação muito básica, que já é de conhecimento de vocês, mas é uma conceituação para efeito de tratamento desse risco no cálculo do capital e nas estruturas de gestão, que é a definição do que é a taxa de juros, o risco de taxa de juros no banking, né? O interest rate in the risk in the banking book. De modo geral, a taxa de juros é a possibilidade de perda decorrente de exposições a movimentos adversos na taxa de juros. E mais especificamente na carteira banking, o IRRBB, é o risco atual ou futuro, potencial,
proveniente de movimentos adversos nas taxas de juros que afetam as posições sensíveis a taxas de juros registradas na carteira banking. Que tipo de consequência esse risco pode ter? Basicamente, 2 tipos de consequência. Ou pode apertar a margem financeira, diminuir a margem financeira, ou pode afetar o valor econômico do equity. A gente ainda está tentando achar uma palavra que reproduz adequadamente o termo equity dentro desse contexto, que não é exatamente capital, não é exatamente patrimônio, não é exatamente patrimônio líquido. Quando chegar o momento da gente transformar isso numa linguagem regulamentar, nós vamos ter, se Deus quiser, a palavra mais adequada, mas por enquanto, se vocês não se sentirem ofendidos, eu vou usar a palavra em inglês mesmo, na falta de uma palavra portuguesa que represente adequadamente a tradução. Então, basicamente, o que acontece? Quando a taxa de juros muda, o valor presente e o timing do fluxo de caixa também mudam. Acaba mudando o valor nominal dos ativos, dos passivos e também dos instrumentos fora de balanço. Por sua vez, acabam afetando o valor econômico do equity. As mudanças de taxa de juros afetam também os resultados, comprimindo a margem de lucros ou a margem financeira das instituições. Portanto, são 2 maneiras diferentes de avaliar tanto o risco quanto as suas consequências. Uma com foco no valor econômico e outra com foco na margem. Depois o Luiz vai falar um pouco mais a respeito disso, mas que se traduzem basicamente nas 2 metodologias mais convencionadas no mercado atualmente, que é a metodologia EVE, né? E a metodologia EVE em inglês e a metodologia NII. Então, uma primeiro que foca no valor econômico do equity, e o outro, Economic Value of Equity, portanto, EVE, e a outra, NII, que é Net Interest Income, que é o foco no valor presente das margens e não dos fluxos. Quais são as principais lições da crise e o que está acontecendo atualmente? Então, o que aconteceu efetivamente na crise em relação a esses instrumentos, né? Risco de taxa de juros, risco de mercado na carteira banking. Os instrumentos que são sujeitos à variação da taxa de juros, eles podem estar tanto no trading quanto no banking book, dependendo da intenção. Se a intenção é negociar, fica no trading book. Se a intenção é manter até o vencimento, fica no banking book. Entretanto, variações no preço de mercado desses instrumentos, quando estão no trading, eles são refletidos imediatamente nas contas de resultado. Quando estão no banking, depende de se são títulos disponíveis para venda ou se são mantidos até o vencimento. Mantidos até o vencimento são registrados contabilmente pelo valor da curva, na accrual, e se são available for sales, eles acabam afetando diretamente o capital. A maior parte desses instrumentos que têm intenção de venda mantidos no trading book, durante a crise, eles se tornaram ilíquidos. E muitas instituições, para evitar reconhecer toda essa perda no resultado imediatamente, acabaram transferindo esses instrumentos para o banking book, porque lá não estariam sujeitos a um requerimento de capital para risco de mercado. E ainda, antes de 2011, os títulos classificados como available for sale, eles tinham a prerrogativa, em alguns casos, de não serem reconhecidos no capital. Essas variações poderiam, nas situações, ser filtrados do reconhecimento no capital. Depois de 2011, com um documento que parte do pacote de Basileia 2,5 e Basileia 3, houve um documento do Basileia acabando com essa prerrogativa, então não é mais possível não reconhecer no capital as perdas decorrentes das variações de mercado desses títulos. Então, é uma medida que mitigou um pouco a arbitragem de capital, mas ainda assim permanece a possibilidade que hoje em dia os limites, as fronteiras entre uma carteira e outra não são tão rigorosas quanto deveriam ser. Então, ainda existe esse risco de arbitragem de capital, ou seja, de alocar instrumentos não de acordo com a sua intenção e funcionalidade de negociação, mas de acordo com o que a instituição calcule com uma estimativa menor de requerimento de capital. Então, a decisão do comitê na época foi de rever os requerimentos de capital para risco de mercado na carteira banking e tentar, na medida do possível, tornar esses capitais equivalentes, tanto no trading quanto no banking. Obviamente, são riscos diferentes, se mensuram de forma diferente, têm horizontes temporais diferentes, cabe uma metodologia diferente e podem resultar em requerimentos diferentes. Mas, pelo menos, haverá uma metodologia um pouco mais prescritiva do que hoje é um modelo que depende exclusivamente, quase, que de cálculos internos dos bancos
e não há critérios padronizados de transparência, seja para o órgão regulador, seja para o público, para fazer uma avaliação de suficiência e adequação desse tipo de capital, ou de capital para esse tipo de risco. Então, esses são alguns dos estudos que estão em desenvolvimento, né? Muitos de vocês já devem ter tomado conhecimento do outro documento que foi colocado em audiência pública, que é a revisão do requerimento de capital para risco no Trading Book como um todo, que é o FRTB, é o Fundamental Review of Trading Book. E, paralelamente a essa revisão, está sendo promovida, então, a revisão na carteira Banking. Os critérios também de classificação numa carteira ou na outra também estão sendo revistos, e a ideia é que não exista tanta flexibilidade, que a flexibilidade seja no nível adequado para refletir a necessidade efetiva de classificação de acordo com a proposta funcional do instrumento e não de acordo com eventuais estimativas de arbitragem de capital. A abordagem atual, como ela funciona? Ela é totalmente baseada nesse documento que foi publicado em 2004, que é um documento que trata apenas de princípios, como nós já falamos. Um documento principiológico no arcabouço regulatório brasileiro, ele encontra dificuldades na sua tradução, porque nós não temos no Brasil o instrumento na forma de guia, ou na forma de guidance, ou na forma de melhores práticas. A nossa regulamentação, que na forma de circular, na forma de resolução, na fórmula de legislação, que não é o caso, né, para o sistema financeiro é resolução circular, ela é mandatória. Então, não há a possibilidade, nós temos aqui uma linguagem de que é recomendável que os bancos façam isso ou façam aquilo. Então, para nós no Brasil, traduzir esses princípios que são referências de melhores práticas numa linguagem regulatória mandatória, fica um pouco complicado, a gente acaba sendo mais dependente de uma ação de supervisão no âmbito do Pilar 2. Como é que ela funciona? O princípio 14, que é o princípio que a gente considera um dos mais importantes, ele traz pelo menos 6 critérios que a supervisão não pode deixar de avaliar quando mensura, quando verifica os trabalhos de mensuração feitos na instituição financeira a respeito do risco de taxa de juros no banking. Quais são esses critérios? Então, primeiro, o de sistema de mensuração de risco deve abranger todas as posições sensíveis à taxa de juros. Então, critério de abrangência. O segundo critério é que, na mensuração, as instituições financeiras devem considerar tanto a abordagem baseada em resultado, no earnings, quanto baseada em valor econômico, EVI. As alterações, tanto na margem quanto no valor econômico, devem ser precisamente retratadas. Os modelos de controle e de gestão do risco de modelo, eles têm que ser baseados em premissas que sejam razoáveis e estáveis, e esses modelos também precisam ser devidamente documentados e submetidos à aprovação da auto-administração. Os testes de uso precisam ser efetivos e os sistemas precisam incorporar alguns choques paralelos padronizados. São alguns dos elementos básicos e minimalistas que a supervisão tenta avaliar quando faz o trabalho de consideração de suficiência de capital nesse risco nas instituições. O documento ainda prevê o famoso teste de outlier. O que é o teste de outlier? Tem um princípio que fala que as instituições precisam fazer 2 tipos de aplicação que são mais um benchmarking do que uma mensuração, uma medida de mensuração especificamente. O primeiro é a aplicação de um choque padronizado de 200 basis points e verificar qual é a consequência na variação do capital econômico em relação a esse choque padronizado. E o segundo é verificar quais seriam os choques necessários para causar uma variação no capital econômico de 10%, 15% e 20%. Isso, como eu disse, são apenas umas medidas de benchmarking, mas acabaram sendo consideradas como teste de outlier. Ou seja, aplicando um choque padronizado, aquelas instituições que tenham um resultado de variação superior a 20% no patrimônio ou no equity, elas são consideradas outlier e, para elas, necessariamente, o supervisor precisa adotar medidas corretivas. Quais seriam? O de aumento de capital, regulamentar, capital mínimo a ser mantido, ou de redução da exposição a esse tipo de risco.
Mas não é só no caso da detecção de outliers que a ação da supervisão é necessária. Então, sempre que o supervisor entender que a manutenção de capital para esse tipo de risco não está suficiente na instituição financeira, as medidas corretivas ou ainda medidas prudenciais devem ser adotadas. Como vocês podem notar, esse tipo de prescriptividade dentro dos princípios, ele tem um foco exclusivamente no modelo de variação do capital econômico, do equity. Embora seja recomendado que a instituição financeira considere também metodologias que avaliem o impacto nas margens, nos resultados, esse nível de prescrição só é detalhado para a metodologia baseada em EVE. Agora, já é claro, já é evidente, já tem sido bem discutidas e divulgadas as críticas e as consequências de se avaliar a necessidade de capital para esse tipo de risco exclusivamente num tipo de abordagem ou nesse tipo de abordagem, que é a abordagem de valor econômico. A gente vai discutir isso com mais detalhe ao longo da apresentação. E, portanto, essa aplicação de choque padronizado e verificar qual é a variação do capital não deveria ser a única medida padronizada a ser exigida pelos reguladores. As outras medidas que são calculadas na própria instituição financeira, a ação da supervisão fica muito dependente, muito refém da informação que muitas vezes é muito simplória, muito simplista ou insuficiente para avaliar com bastante segurança se o nível de capital mantido para esse tipo de risco está ou não adequado. E esse também é um dos aspectos que o comitê gostaria de alterar na metodologia atual. No ano de 2014, quando teve início o trabalho de verificação da metodologia, foi constituído no âmbito do Comitê de Basileia um grupo específico, que é o TFIR, Task Force on Interest Rate in the Banking Book, foi no início de 2014, né? Então, esse grupo, constituído por países membros do comitê, começou a avaliar, a primeira coisa que fez foi avaliar como os países aplicam a mensuração e requerimento de capital ao longo das suas jurisdições. Então, essa pesquisa, ela revelou o seguinte: a maioria dos países utiliza a abordagem de Pilar 2 com base em métricas de EVE. Nós estamos falando aqui de um universo de 27 países. Tá? 2 países aplicam Pilar 1 para um conjunto restrito de bancos, mais precisamente aqueles bancos que são candidatos a modelos internos para outros riscos. 2 países implementaram uma versão menos prescritiva de Pilar 1, sendo que um deles impõe capital somente quando o IVE cai abaixo de um determinado limite. Alguns países têm algumas exigências de Pilar 3 em algum nível. No que diz respeito ao escopo de aplicabilidade, de uma maneira geral, o IRRBB tem sido aplicado para todas as instituições, sem distinção, isso na média geral. E a maioria dos países publicou guias consistentes com o documento de Basileia sobre os princípios. Sendo que, das métricas que foram apuradas, foram detectadas, constatou-se que, além do IVE e NII, ou o Earnings at Risk, tem algumas instituições que também utilizam VaR, ainda que com um horizonte maior do que 10 dias. Metade dos países não determinam qualquer metodologia e permitem que os bancos escolham a metodologia mais adequada. Grande parte aplica uma simulação de choque paralelo da forma como foi definido nos princípios, e além de alguns cenários alternativos que complementam a avaliação. Em alguns países, os bancos são requeridos a considerar também fatores macroeconômicos na avaliação de cenários. Poucos países definem a alocação de fluxo de caixa, incluindo passivo e sem vencimento. Isso, como nós vamos tratar, vocês vão ver que é uma das coisas mais difíceis de mensurar. Apenas um país define tratamento de opcionalidades para o Banking Book. A maioria confia nos modelos internos dos bancos, mas em alguns casos, impõem restrições adicionais, principalmente nas premissas específicas dos modelos. Em muitos países não há permissão para reconhecimento de hedging ou compensação entre diversificação de moedas. Nos procedimentos de supervisão, a frequência de verificação em loco, na própria instituição, é de 1 a 3 anos, em média, e o monitoramento remoto geralmente ocorre com uma frequência de 4 a 6 meses. O que tem sido detectado com maior frequência foi o teste de outlier, não que tenha revelado muitos outliers, o procedimento é que é mais frequente.
Em nenhum país há uma clara e explícita definição para o risco de spread de crédito no Banking Book, o famoso CSRBB, não sei se você já tem familiaridade com essa sigla, que também faz parte do risco de mercado no Banking Book. Embora nessa consulta pública esse tipo de risco não esteja sendo tratado, não esteja sendo consultado, faz parte da tarefa do grupo que foi constituído para a revisão do IRRBB também tratar o CSRBB, que é o risco de credit spread no Banking Book. Apenas um país reportou que faz referência no Pilar 1 para esse tipo de risco e basicamente apenas para um banco, com base também em modelagem interna do próprio banco. Muitos países reportaram que têm tratado o CSRBB no Pilar 2, e o que se concluiu dessa pesquisa como um todo é o que já se tinha uma grande noção, é que os resultados são muito divergentes. O montante de capital mantido pelas instituições para carteiras similares são muito diferentes, os procedimentos são muito diferentes, os critérios de transparência também são muito diferentes, e que há uma necessidade de aperfeiçoamento do level playing field. Só ratificando, por que rever agora? Além das lições da crise, que nós já comentamos, no contexto atual, o contexto atual internacional, não é o caso especificamente brasileiro, é que tem sido notado um significativo aumento das exposições à taxa de juros, incentivado pelo período prolongado de baixíssimas taxas. De novo, não é o caso brasileiro, mas no contexto internacional o cenário é esse. E que, portanto, se faz necessário agora uma revisão do ponto de vista de regulação e supervisão com o objetivo de assegurar que bancos gerenciem adequadamente seu risco da taxa de juros no banking e que mitiguem potenciais consequências indesejadas da forma regulatória quando se limita os incentivos de arbitragem entre trading e banking book. E, obviamente, também rever e complementar essa métrica padronizada de valor econômico, que é o choque de 200 basis points. Quais são os pontos chaves desse documento? Então, primeiramente, quais são os tipos de risco que devem ser capturados? Segundo, as abordagens devem privilegiar metodologias baseadas em valor econômico, ou em resultado, ou em ambas. Terceiro, o que é mais adequado para a captura desse risco e, consequentemente, para o cálculo do capital? Pilar 1, Pilar 2 ou ambos? E quarto, quais são especificamente os aspectos e as posições do Banking Book que não podem, de forma nenhuma, ser padronizadas e como tratar isso? Os principais tipos de risco, os 4 principais tipos de risco. O risco de gap, que é o risco mais comum dentro do IRRBB, que é o risco proveniente de descasamento de fluxos na estrutura temporal. O risco de gap não paralelo, que é o risco também conhecido como risco de inclinação, decorre de mudanças na estrutura temporal de forma inconsistente nas curvas, ou seja, de forma diferenciada por período. O risco de gap não paralelo deriva de mudanças na taxa de juros em prazos diferentes e acaba invalidando, por isso mesmo acaba invalidando os hedges entre instrumentos que têm reprecificação em prazos diferentes. Outro risco importante, mas de extrema dificuldade na estimação e padronização, é o risco das opcionalidades. São os riscos provenientes nos preços dos instrumentos, podendo ser automáticos ou comportamentais. Os automáticos são as opções de bolsa, balcão, opções explícitas em produtos que dão direito ao banco de alterar a taxa ofertada, e os comportamentais, que dependem do comportamento do cliente. São opcionalidades implícitas, onde é assegurado ao cliente ou fazer um pré-pagamento, no caso de ativos, ou fazer um resgate antecipado, no caso de passivos. Esse tipo de riscos, eles implicam uma resposta não linear à mudança nas taxas de juros e representam um desafio considerável para as instituições financeiras encontrarem hedges, porque requerem ajustes dinâmicos e não há esse tipo de oferta no mercado. E o quarto e último risco que foi apontado nos estudos recentemente, o risco de base, refere-se ao impacto das mudanças relativas na taxa de juros para instrumentos financeiros que têm ou prazos similares, mas diferentes curvas, ou curvas similares, mas diferentes prazos de reprecificação, ou ainda prazos e curvas similares, mas diferentes moedas. O comitê reconhece que esses riscos têm sido apontados como os principais riscos, mas admite que
podem haver outros e também quer ter um entendimento melhor dos principais drivers, dos principais disparadores desses tipos de riscos. E o que pode ser melhorado em termos de mensuração e gestão. Em última análise, todos esses riscos afetam os valores das margens ou do valor econômico e a gestão, consequentemente, precisa considerar os impactos e as consequências, bem como as formas de mitigação. Outro aspecto que está sendo considerado fortemente no documento é a avaliação entre a metodologia baseada em valor econômico, a metodologia baseada em resultado, como a gente já mencionou. A maioria dos bancos utiliza a metodologia baseada em resultados para efeito de gestão, enquanto que a maioria dos reguladores utiliza a metodologia baseada em valor econômico para requerimento de capital. E existe um trade-off entre as duas. Ao tentar otimizar a duration da carteira, minimizando os efeitos no capital econômico, acaba impactando a volatilidade na margem dos resultados. O comitê não tem a intenção de manter esse incentivo adverso, ou seja, requerer capital somente baseado na conta de IVE, desprestigia os bancos que adotam uma estratégia adequada de gestão de risco, de estabilização de receitas e de resultados. Portanto, o que está sendo proposto no documento também é uma possibilidade são opções alternativas, juntando as duas abordagens de forma complementar ou de forma alternativa. Outro aspecto questionado no documento é quão compatível tem que ser a metodologia de cálculo de capital do risco de taxa de juros no banking com a revisão que está sendo feita para os riscos no trading book. Idealmente, seria desejável que as metodologias fossem comparáveis e que evitassem um resultado na conta de capital que levasse a uma arbitragem, possibilidade de arbitragem. Agora, na prática, a gente sabe que esses riscos são diferentes e precisam ser mensurados diferentes. Não são só tratamentos contábeis que fazem com que essas posições sejam diferenciadas. A forma e a consideração do risco também merece diferenciação. O que se quer é que as metodologias sejam adequadas ao perfil de risco de cada uma das carteiras e que a alocação das posições em cada uma das carteiras respeitem a proposta funcional do instrumento e não uma arbitragem. E quais são as vantagens e desvantagens de optar ou por pilar 1 ou por pilar 2? As vantagens de pilar 1, elas se concentram na linha de comparabilidade, simplicidade, transparência, nivelamento, igualdade de requerimentos entre instituições com perfis similares. Por outro lado, ainda como no pilar 1, a grande desvantagem é a dificuldade de padronização, principalmente das opcionalidades. No lado do pilar 2, as grandes vantagens são a possibilidade de acomodar metodologias que refletem melhor a sensibilidade ao risco e considerem a peculiaridade não apenas de cada país, mas também de cada instituição financeira e de cada carteira e o comportamento dos seus clientes. Por outro lado, a exigência de capital exclusivamente no pilar 2 mantém as dificuldades que a gente enfrenta hoje de ausência de comparabilidade, inconsistência, variações excessivas e falta de segurança na avaliação da consideração de adequação do capital. A abordagem de pilar 1 é apropriada para toda e qualquer posição ou instrumento no Banking Book? Não, nós já sabemos que não. A natureza dos produtos, a complexidade dos produtos financeiros, a dinamicidade com que essa evolução acontece, sempre torna cada vez mais difícil fazer com que a padronização seja de fácil aplicação, seja simples e não considere uma metodologia um pouco mais sofisticada com algum nível de complexidade. Mas o que se pode fazer dentro do pilar 1 é admitir que alguns parâmetros sejam incluídos na modelagem interna das instituições financeiras e componham a fórmula padronizada. Então, admite-se que dentro de uma abordagem de pilar 1, a padronização reconheça em algum grau e com alguma restrição resultados que sejam provenientes de modelagens internas.
Na construção dessa proposta de pilar 1, dessa metodologia, o grupo que tratou disso, o TEFI, ele tentou obedecer alguns critérios mínimos que o Comitê de Basileia estipulou. Então, quais são esses 5 critérios mínimos? Primeiro, a abordagem tem que preservar na melhor medida possível, na melhor proporção possível, a sensibilidade ao risco. Então, reconhecendo de forma prudente o efeito dos hedges e os efeitos de diversificação entre os books e entre as moedas. Tem que ter uma calibragem confiável ainda dentro das condições estressadas de mercado. Por outro lado, o que é um pouco incompatível com sensibilidade ao risco é a busca de uma metodologia simples, comparável e consistente. Uma dependência limitada das estimações internas, das modelagens internas, e a construção de um fallback confiável para modelos internos. Então, as instituições que vão usar modelos internos teriam ainda que calcular de forma paralela um modelo padronizado que serviria como um piso nos momentos de maior insegurança e risco de modelo. Agora eu vou passar a palavra para o Júlio, que vai dar continuidade à apresentação. Bom, pessoal, boa tarde. Como a Kathleen já comentou, sou o Júlio, faço parte aqui também do Departamento de Regulação Prudencial e eu trabalho com temas aí relacionados a risco de mercado. Dando continuidade à fala da Kathleen, vou falar um pouquinho sobre esses pontos. Holding period, cenários, definição de choques, fluxo de requerimento de capital e também vou comentar um pouco sobre as opcionalidades do Banking Book. Bom, então iniciando. Em relação ao holding period, a metodologia atual, né, proposta pelo documento de 2004, ela assumiu um horizonte de 1 ano para calibragem dos choques de taxas de juros. Por outro lado, o comitê ele reconhece que as instituições financeiras isoladamente, né, individualmente, elas têm condições de ajustar o perfil de risco do Banking Book, seja através de venda de ativos ou até mesmo por hedging, em um período inferior a 1 ano. Em alguns casos, em até 3 meses. Porém, né, pelo fato do holding period ser um conceito sistêmico, as instituições financeiras, isoladamente, elas não têm condições de mensurar esse holding period do sistema. Sendo assim, o comitê, nesse documento, ele propõe um período de 6 meses, né, sistêmico, para a calibragem dos choques para requerimento de capital do Banking Book. Bom, então falando um pouco agora sobre esses choques, né? A ideia aqui é listar as principais características, né, desejadas para esses choques nas curvas de juros. Muitos desses princípios já fazem parte do dia a dia do gerenciamento de risco das IFs e não é nenhuma grande novidade. Então, os principais pontos são os seguintes. Os choques eles devem refletir um ambiente de estresse de mercado. A magnitude desses choques deve ser grande o suficiente para capturar os efeitos das não linearidades. Ou seja, né, deve haver um reflexo nos pré-pagamentos, resgates antecipados, em todas as opcionalidades do Banking Book. A magnitude deve ser alinhada ao horizonte temporal, e nesse caso, como eu comentei, 6 meses. É importante que esses cenários considerem todas as curvas de juros nas principais exposições. E para finalizar, a metodologia tem que ser simples, flexível e com uma recalibragem periódica. Bom, ainda em relação aos choques. A abordagem de pilar 1, ela inclui 6 cenários para IVI e 2 para NII. A metodologia de NII, ela vai utilizar apenas choques paralelos de alta e baixa, e a metodologia de IVI, além dos 2 choques paralelos, mais 4 choques. Inclinação de alta, baixa e cenário de alta e baixa no curto prazo. O comitê também definiu caps e floors para esses choques. Os caps são 500 basis points para variações de curto prazo, 300 para variações de longo prazo e 400 para o choque paralelo. Além disso, esses choques eles têm um floor de 100 basis points. Aqui somente um detalhe, né? O comitê, quando ele desenvolveu esses cenários, ele considerou inicialmente 12 cenários. Só que por critérios de severidade e frequência de ocorrência e simplicidade, né, ele apenas selecionou
aqueles 6 cenários mais relevantes, que são esses aqui que a gente pode enxergar na tela. Bom, então, resumidamente, né, esses choques eles são compostos aí pelo produto de 3 elementos. O primeiro deles é o nível médio das taxas de juros, parâmetro R-, por um parâmetro de volatilidade global, alfa, que tem como objetivo refletir a volatilidade média das taxas de juros, das moedas representativas, e por último aí um parâmetro escalar S, que tem como objetivo refletir as características específicas de cada um dos cenários. Então, falando um pouquinho de cada um desses parâmetros, né, mais em detalhe. Como eu comentei, o parâmetro R barra representa o nível médio, né, dessas taxas. Então, para choques paralelos, o parâmetro R barra ele representa a média de todos os pontos representativos da curva, né, variando desde o vértice de 3 meses até o vértice de 20 anos. Já para choques de curto prazo, o parâmetro R barra ele é representado pela média das taxas de 3, 6 e 12 meses. Ao passo que, para o choque de longo prazo, esse parâmetro ele é a média dos vértices de 10, 15 e 20 anos. E, dando continuidade, né, o segundo elemento, o parâmetro alfa, ele corresponde a 60% para choques paralelos, 85% para choques de curto prazo e 40% para choques de longo prazo. Então, o que isso significa? Significa que, por exemplo, para choques paralelos, deve haver uma variação relativa em toda a curva no nível de 60%. Com um cap de 500 e um floor de 100 basis points. Então, aqui no caso brasileiro, a gente vai ser barrado pelo cap. Então, e já o último parâmetro, o fator S, ele vai dar pesos para cada ponto da curva de juros. No caso, então, por exemplo, dos choques paralelos, né, em que o alfa é igual a 85%, esse choque ele é 85% no curto prazo e tende a 0 no longo prazo, né, como mostra aí essa curva, a curva laranja, que é a curva do parâmetro S para choques de curto prazo. Bom, então, terminando agora essa primeira parte sobre os cenários, eu vou falar um pouco das principais características aí do cálculo de requerimento de capital. Bom, a primeira etapa, ela consiste aí na definição, na classificação, né, na segregação das posições do Banking Book, que são sensíveis a juros, em 3 categorias. As posições sujeitas à padronização, menos sujeitas à padronização e aquelas não sujeitas à padronização, né? E o que cada uma delas representa? As posições sujeitas à padronização são aquelas em que os fluxos são alocados nas bandas temporais apropriadas, de acordo com o vencimento contratual ou reprice. Então, aqui, por exemplo, aquelas as operações pré-fixadas que não têm nenhum tipo de opcionalidade. Elas são diretamente alocadas nas bandas temporais. Já as menos sujeitas à padronização, elas englobam as opções automáticas, né, que aquilo que a Catherine comentou. As opções explícitas de bolsa, de balcão, ou opcionalidades implícitas, né, aquelas que são embutidas nos produtos bancários. Então, a principal característica nesse caso aqui é que elas tornam aí incertos, né, o repricing das taxas de juros. Já a terceira etapa, ela engloba aí os produtos não sujeitos à padronização. E aqui a gente pode destacar os depósitos sem vencimento. São aqueles depósitos em que não existe um prazo contratual definido, mas o cliente tem um direito de sacar esse montante a qualquer momento. E também as opcionalidades comportamentais. O resgate antecipado de depósitos a prazo, pré-pagamento de operações de crédito e saques de linhas de crédito pré-fixadas. Bom, a etapa seguinte, a etapa número 2, ela se refere à alocação desses fluxos de caixa nas bandas temporais. Então, ela inclui somente as operações sujeitas à padronização e as não sujeitas à padronização. Então, daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho sobre o tratamento para os depósitos a prazo e para as opcionalidades comportamentais. O mais importante nesse slide é notar que os produtos menos sensíveis à padronização, que são as opções que eu comentei agora há pouco, né, aquelas de bolsa, balcão e as embutidas, elas têm um tratamento apartado. Então, elas não entram no fluxo de caixa via delta, por exemplo, como a gente faz para o trading book. Bom, a terceira etapa. Então, uma vez que a gente já selecionou esses produtos e alocou esses produtos de maneira adequada nas bandas temporais, ela consiste em determinar o delta VI e o delta NII para cada um dos cenários em cada uma das moedas. Então, como eu comentei anteriormente, né, para o delta VI vão ser utilizados 6 cenários e para o delta NII apenas 2, um de alta e um de baixa. A quarta etapa, ela consiste em 2 processos. O primeiro deles é a inclusão de um add-on no delta VI,
para aquelas opções que eu comentei anteriormente. Então, elas não entram no fluxo de caixa, mas as variações no preço elas são incorporadas via add-on. Então, aqui é uma variação que ela é decorrente das variações dos preços, né, resultante da aplicação dos cenários, e de um choque na volatilidade implícita. E no caso aqui, se não me engano, é 25% na volatilidade implícita. E ainda nessa quarta etapa, existe um add-on que é incorporado ao Delta NII, e esse add-on tem como objetivo cobrir aí eventuais riscos de base. O Luiz vai comentar isso mais à frente. Já a quinta etapa do processo, ela corresponde à agregação de moedas. Então, uma vez calculado o DELTA-VI e o Delta NII para cada uma das moedas, a consolidação ela é feita por um ponderador que varia de 0 a meio. Ou seja, né, nesse caso, aquelas moedas em que são reportadas perdas, elas entram integralmente na conta, e aquelas que reportam ganhos, não vai ocorrer um full offsetting, né? Elas vão entrar com ponderador aí, que os ganhos vão entrar com ponderador que varia de 0 a meio. Bom, e finalmente, na última etapa, ela corresponde ao cálculo do requerimento de capital, que o Luiz vai comentar um pouco mais à frente sobre as opções aí para a definição desse requerimento. Bom, então agora, mudando um pouco de assunto, né? Dado que a gente já viu todas as etapas aí para o cálculo do requerimento, eu vou falar um pouco de alguns pontos mais específicos. Começando aqui pela definição das bandas temporais, né? Então, os bancos, eles têm que projetar todos os fluxos de caixa do banking book que são sensíveis a juros, a variação nas taxas de juros, e devem alocar esses fluxos nas bandas temporais da tabela. Então, aqui, como vocês podem ver, os buckets de curto prazo, eles englobam desde o bucket overnight, englobam buckets trimestrais até 1 ano e semestrais até 2 anos. Já os buckets de médio prazo são faixas anuais que variam de 2 a 7 anos e faixas de 5 anos. E o bucket de longo prazo são faixas anuais de 7 a 10 anos, faixas de 5 anos do bucket de 10 anos até 20 anos, o que totaliza 19 bandas temporais. Então, para aumentar a precisão dos cálculos, o comitê aumentou a quantidade de bandas temporais, que no caso são 19. Bom, já agora, a partir desse slide, a gente vai ver algumas características, né, particulares aí das posições não sujeitas à padronização, que são os depósitos sem vencimento e as opcionalidades comportamentais, né, que eu comentei anteriormente. Resgate antecipado de depósitos a prazo, risco de pré-pagamento de operações de crédito e saque nas linhas de crédito. Então, para cada uma delas, é proposta uma abordagem híbrida, e na abordagem híbrida, os bancos eles podem definir seus próprios parâmetros internos, né, suas próprias estimativas para o cálculo do requerimento de capital. Então, para depósitos sem vencimento, existem 2 metodologias. Uma delas é chamada de time series. Nessa metodologia, os bancos eles usam parâmetros internos para definir a parcela de core deposits, e também uma metodologia chamada simplified, e ela consiste, né, uma restrição na definição desses parâmetros. Então, nesse caso, o próprio regulador vai definir quais são os parâmetros para a segregação em core deposits e na parcela volátil. Então, para opções comportamentais, também existem aí metodologias internas e padronizadas, né, para mensurar todos aqueles parâmetros, a taxa de resgate antecipado, a velocidade de pré-pagamento e a taxa de utilização das linhas de crédito. E a ideia aqui nos próximos slides é passar um pouquinho sobre cada uma delas. Bom, então, como eu comentei, para depósitos sem vencimento, a gente tem 2 abordagens. A primeira, time series, e uma segunda, chamada de simplified. A abordagem time series, ela consiste na segregação do saldo em duas categorias, core e não core, com base nos parâmetros internos da IF. Então, essa metodologia ela é mais adequada para grandes bancos. Já a metodologia simplificada, ela é, como eu comentei, né, ela consiste na definição da parcela de core deposits e não core deposits, com base em parâmetros padronizados. E essa aqui, por outro lado, ela é indicada para bancos pequenos e médios. Uma mensagem que eu acho que é importante aqui é que, na prática, os clientes eles respondem de maneira diferente a alterações dos juros, e assim, não existe um consenso em qual metodologia é mais adequada, né, para a identificação dos core deposits, e não existe uma metodologia que possa ser aplicada, né, de maneira uniforme aí entre as jurisdições. Então, aqui,
existe aí um trade-off, né, nessas duas metodologias entre acurácia e simplicidade. Então, agora, entrando em detalhes, né, em cada uma das metodologias que eu comentei. A metodologia Time Series, né, ela consiste aí na separação dos saldos estáveis e voláteis, aí com base no volume observado, nesse caso, nos últimos 10 anos, das contas dos depósitos aí sem vencimento. Então, aqui um ponto importante, né, é que a parcela estável, ela é segregada em core e não core, através de uma taxa chamada de pass-through rate, que é aquela parcela dos depósitos estáveis que são sensíveis a variações nos juros. Então, são considerados core somente aqueles depósitos que são estáveis e são também insensíveis a taxas de juros, né, que em movimentos de taxas de juros, esse depósito ele não vai sair da minha instituição. Então, olhando aqui um pouco a figura, a primeira etapa é segregar a parte estável da parte não estável e eliminar da parte estável aqueles depósitos que são sensíveis a variações nos juros. Bom, ainda sobre a metodologia Time Series, né? Essa análise, ela também, como eu comentei, tem que ser segregada em depósitos de atacado e varejo, sendo que os depósitos de varejo são segregados em contas transacionais, contas mais estáveis, e não transacionais, contas que apresentam menor estabilidade. Nesse contexto aqui, as contas transacionais são aquelas que ocorrem crédito de salário, pensão, pagamento regular de conta, e na prática elas são isentas de remuneração. Então, para cada uma dessas categorias, né, que eu comentei, são definidos tetos para a estabilidade e piso para a parcela de depósitos que são sensíveis a juros. E por construção, a gente chega em um core deposit implícito, em um cap implícito para esses core deposits, né, que na prática que são no máximo 60% para contas de varejo transacionais, 49% para varejo não transacionais e 33% para os depósitos de atacado. Então, já para a metodologia, né, Simplified, que como o próprio nome já diz, né, ela é uma metodologia simplificada, que também consiste na segregação desses saldos em atacado e varejo, só que nesse caso a gente utiliza parâmetros padronizados. Então, existem duas alternativas. A primeira delas consiste na segregação desses saldos com base na média do último ano, e não mais nos últimos 10 anos, né, como a metodologia Time Series, e limitado a 40% para varejo e 20% para atacado. Então, nessa segunda alternativa, os depósitos... existe uma segunda alternativa que, da mesma forma que a primeira, os depósitos também são segregados em atacado e varejo, só que ela também incorpora o volume por depósito, né, por depositante. Então, assim, a parcela dos core deposits, elas variam aqui de acordo com essas faixas da tabela, né? Então, a parcela elegível a core de varejo, ela vai ser uma faixa que incluindo aqui 65% dos volumes até 20 mil euros, 30%, 45% da faixa entre 20 e 100 mil, 30% da faixa entre 100 e 500 mil, e 20% da parcela que for superior a 500 mil. Já para atacado, 30% do volume até 500 mil euros é elegível a core, bem como aí 15% do volume que for superior a esse limite de 500 mil. Bom, então aqui o próximo passo, né, após a definição da parcela core e não core, seria a alocação desses fluxos de caixa nas bandas temporais que eu comentei anteriormente. Então, tanto na abordagem Time Series, né, abordagem interna, quanto na abordagem simplificada, que seria a abordagem padronizada, a parcela volátil desses saldos deve ser alocada no bucket de um mês. Então, no bucket mais curto. Já a parcela core, ela vai ser alocada uniformemente aí, seriam 72 parcelas, são 6 anos, ou a critério da IF, desde que o prazo médio da distribuição seja menor ou igual a 3 anos, né, que é o prazo médio da distribuição uniforme aí de 72 parcelas. Bom, já para a metodologia simplificada, a alocação desses fluxos, né, da parcela de core deposits, ela é padronizada. Então, ela vai ser alocada em 72 parcelas até a banda temporal de 6 anos, né, de acordo aqui com a proporção, né, que ela equivale a 1,72 avos para cada mês. Né. Bom, aqui
Comentando um pouco, então, sobre as abordagens, sobre as opcionalidades comportamentais, como eu falei anteriormente, além dos depósitos sem vencimento, né, a gente tem também aqueles produtos que também não são sujeitos à padronização, mas que são as opcionalidades comportamentais, né, que quando elas são exercidas, nesse caso elas alteram o time dos fluxos de caixa, né, não alteram as taxas, mas elas alteram o time. Então, em geral, os fluxos de caixa podem ser encurtados. Então, nessa categoria, como eu comentei, entram os pré-pagamentos de operação de crédito, saques de linhas de crédito e o resgate antecipado dos depósitos pré-fixados. Então, assim como nas outras abordagens, aqui pode ter também uma modelagem interna, desde que com autorização do supervisor. E a partir do próximo slide eu vou comentar um pouco sobre a abordagem padronizada aí de cada uma delas. Bom, uma das principais opcionalidades do Banking Book são o pré-pagamento aí de operações de crédito. Então, o modelo padronizado, ele assume uma taxa de pré-pagamento para o cenário base e alguns multiplicadores, que nesse caso aqui são velocidades de pré-pagamento, para cada um daqueles cenários que a gente conversou. Então, o racional aqui é que em cenário de queda de juros vai ocorrer aí um aumento da taxa de pré-pagamento e em cenários de alta de juros vai ocorrer uma redução desses pré-pagamentos. Então, aquela parcela que é sujeita a pré-pagamento, ela é alocada no bucket overnight e o restante aí nos respectivos prazos da operação. Já a segunda opcionalidade, ela se refere àqueles saques das linhas de crédito. Então, da mesma forma que para as operações de crédito são assumidas taxas de pré-pagamento, que nesse produto é assumida uma taxa de utilização da linha de crédito para o cenário base. E também multiplicadores para cada um dos cenários. E o racional aqui, por trás do modelo, é que em cenários de queda de juros vai ocorrer uma redução da taxa de utilização. Em cenários de alta de juros vai ter um aumento da taxa de utilização da linha, né? E isso vai ter que estar refletido nos cash flows. Bom, a última opcionalidade apresentada no documento se refere ao resgate antecipado dos depósitos a prazo. Então, novamente, né, da mesma forma que para os produtos anteriores, aqui é definida uma taxa de resgate antecipado para o cenário base e multiplicadores para cada um desses cenários. O racional aqui, nessa modelagem, é que em cenário de queda de juros ocorre uma redução da taxa de resgate antecipado e, para cenários de alta de juros, um aumento dessa taxa de resgate antecipado. Aqui acho que tem uma observação importante, é que aqueles depósitos que não têm cláusulas de resgate antecipado, ou que eles tenham penalidades, né, no resgate, eles podem ser alocados lá no vencimento contratual. Bom, vamos terminando um pouco essa parte das opcionalidades comportamentais, né? Ficou pendente, então, o tratamento daqueles produtos que são menos sujeitos à padronização, né, que são as opções que fazem parte aí do portfólio do Banking Book. Então, nessa categoria, estão aquelas opções, né, que o documento chama de explícitas, bolsa ou balcão, e aquelas implícitas nos produtos bancários, aqui apenas como título de exemplo, né, os caps e floors aí de operação de crédito floating. Um ponto importante, né, que nesse contexto, as opções são tratadas separadas. Então, aqueles produtos com opcionalidade embutida, os fluxos de caixa são alocados regularmente nas bandas temporais, mas as opções são tratadas à parte, né? Elas não entram no fluxo de caixa via delta. Mas elas entram via um add-on, que acho que é a mensagem mais importante desse slide aqui. Que essas opções, né, que para elas existe um add-on no cálculo do delta VI, que é calculado aí, reprecificando essas opções nos 6 cenários de juros, com um choque adicional aí de 25% na volatilidade implícita. Bom, acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês. Vou passar a palavra agora para o Luiz Eduardo, que vai comentar um pouco aí sobre as métricas de NII, IVI e as propostas aí para o cálculo do requerimento de capital. Boa tarde a todos, meu nome é Luiz Eduardo Miranda, eu sou do DESUP, o Departamento de Supervisão Direta, especificamente na equipe especializada de risco de mercado e liquidez. Tá? Eu vou falar sobre os 3 últimos tópicos do documento, as métricas de mensuração no modelo padronizado, depois vou falar dos requerimentos mínimos de capital, as alternativas que estão colocadas na mesa para avaliação de vocês, e no final a revisão dos princípios aí que afetam o Pilar 2. Tá? Então, começando pelas métricas,
São duas métricas, uma para cada abordagem. Na abordagem de valor econômico é o Delta EVI, e na abordagem de margem financeira é o Delta NII. Tá? Então, entrando no detalhe agora, primeiro pelo EVI. Antes, lembrando rapidamente, o EVI aqui é uma conta muito simples, né? Então é o fluxo de caixa descontado pela taxa livre de risco. Isso é o EVI. O Delta EVI é a diferença do EVI no cenário base para o EVI calculado no cenário alternativo. E soma-se também aí, como o Júlio comentou, o efeito das opções automáticas como um add-on nessa medida. Tá? É interessante frisar aqui a questão das perdas e ganhos embutidos, né? Quando a gente faz uma análise de valor econômico, o Delta EVI ele faz o olhar forward-looking, mas para fazer a análise completa você tem que avaliar os efeitos já embutidos no balanço. Ou seja, o efeito da marcação a mercado do balanço do banking book. Tá? O comitê optou por, no modelo padronizado, não considerar as perdas e ganhos embutidos, alegando o motivo de simplificação. Mas no pilar 2 isso vai ser tratado e a gente vai comentar mais adiante. Tá? A métrica de Delta NII, por sua conta, ela se divide em dois elementos. Ela tem o Delta NII propriamente dito, que é chamado de General Earnings, e tem o efeito de Basis Risk, que também é um add-on colocado aqui nessa métrica. Tá? Falando então do NII propriamente dito, o General Earnings. A composição dessa fórmula basicamente é o efeito do fluxo de caixa vezes o prazo. Esse prazo aí é o período entre o repricing e o horizonte de cálculo, e esses dois elementos multiplicados pelo choque, que no caso aqui são choques paralelos up and down. Tá? Chamar atenção para alguns detalhes da fórmula. Então, o horizonte de cálculo, primeiramente. O documento ele não define qual é o horizonte de cálculo. Ele cita um intervalo de 1 a 5 anos, tá? É objeto de análise aí do documento, né, da parte de vocês. Outra questão é que essa medida de margem ela é trazida a valor presente. O documento não detalha razões conceituais ou de outra ordem. É simplesmente o que está dito no documento para comparar com a medida de Delta EVI. Tá? Isso é importante frisar. A medida de Basis Risk, ela também se divide em dois componentes aqui. Primeiro, o Basis Risk, quando você tem duas taxas de referente distintas que vencem no mesmo bucket. Então, ao se compensarem, né, na medida do Delta NII, por não haver uma correlação perfeita, existe um Basis Risk em função de diferentes taxas. O exemplo do documento é LIBOR com Treasury, um exemplo clássico aí. E a outra componente é o efeito da inclinação da curva, ou seja, numa mesma curva, diferentes vértices, operações que vencem num mesmo bucket com repricings diferentes geram um basis risk por conta do período de repricing. Tá? Vamos detalhar um pouquinho isso aqui para entender? Então, seja um horizonte de cálculo T, né, e um bucket K. Então, você tem uma taxa de referência A, uma taxa de referência B, com sinal contrário, e elas se anulam do ponto de vista de Delta NII, e o efeito disso é zero. Mas como as taxas são diferentes, né, o LIBOR com o Treasury, isso gera um basis risk que é diferente de zero. Tá? Então, é tão simples quanto isso. O mesmo conceito se aplica no caso do tenor risk, que é a questão dos vértices. Ao invés de ter um RRA, vamos supor que a gente tenha um cash flow com repricing de 3 meses que vence nesse bucket K. E do outro lado eu tenho um cash flow de uma operação com repricing de 1 ano. Na conta do Delta NII elas se compensam, mas existe uma correlação imperfeita entre 3 meses e 1 ano. Isso gera o basis risk aí nessa fórmula. Tá? E a fórmula proposta pelo documento também tem uma estrutura razoavelmente simples aqui. Eu simplifiquei a fórmula em relação ao que está no documento. É basicamente o que eu estou chamando aqui de fluxo de caixa compensado, ou seja, é aquilo que tem sinal contrário efetivamente, tá? Multiplicado por um choque, aqui o historical shock, entre o par aí de taxas ou de vértices. Bem, com isso a gente fecha a questão das métricas e vamos falar então rapidamente sobre as opções de requerimento mínimo de capital. Tá? Então, o documento ele apresenta 4 alternativas para serem avaliadas para que seja feita a opção entre uma delas. Tá? A opção 1 é o pior Delta EVI, eu vou resumir bastante aqui. A opção 2 é o pior entre o Delta NII e o Delta EVI.
A opção 3 é o pior entre Delta NII e Delta EVI, porém, aceitando algum offset no Delta EVI por conta do NII. E a opção 4 é o pior entre Delta EVI e Delta NII, porém, o capital só seria cobrado se essas perdas superarem um nível pré-definido, tá? Um threshold. Eu vou detalhar bastante aqui cada uma delas. Primeiro eu vou mostrar as fórmulas aqui que estão no documento, destacar alguns elementos. Então, o MRC é o Minimum Required Capital, né? Ele é feito dentro, para cada cenário, eu vou ter o efeito do Delta EVI de cada moeda e aceita-se aqui uma compensação caso em alguma moeda exista um ganho. O Júlio já falou disso, né? Só reforçando. Essa compensação ela não vai ser full, eles colocam um limite por conta desse parâmetro W aqui. O documento ele coloca o intervalo para esse W entre 0,5 e sugere 0,25 como um benchmark inicial. Tá? E o MRC1, aí, que seria o requerimento de capital para a opção 1, seria o pior cenário desse Delta EVI. A opção 2, você faz o mesmo tipo de conta agora para o Delta NII. Então, você calcula para cada moeda o Delta NII e aceita-se também uma compensação, caso exista alguma moeda que gere um ganho de margem financeira, também limitado por esse fator W. E o efeito do Delta NII seria o MRC NII. E, na verdade, o MRC da opção 2 seria o pior entre o IVI e o NII. A fórmula da opção 3 é essa fórmula grande aqui, mas o conceito é simples, então é igual a outra, é o pior entre o IVI e o NII, porém, aceita-se, no cenário específico do IVI, uma compensação do NII correspondente. Eu vou mostrar um exemplo que vai tentar esclarecer isso aí. Tá? E só para citar a opção 4, aquilo que eu falei, você calcula as perdas de IVI e NII, só que ela só vai ter capital alocado se for maior que um determinado nível, que eu vou mostrar o detalhe daqui, no slide seguinte também. Então vamos lá. Opção 1, qual que é a principal vantagem de uma opção que só considere o Delta EVI? É a simplicidade, é um fluxo de caixa descontado. Tá? O problema, a Kathleen já se referiu a isso, são os incentivos adversos. Então, o banco que focar apenas na métrica para alocar o seu capital, ele vai ter consequências aqui que o próprio documento caracteriza como adversas. Então, vamos mostrar aqui um exemplo. Tá? Então, seja o balanço de um banco, que tem ativos pré-fixados, ativos floating. No passivo, ele tem passivos pré-fixados e o equity capital, tá? Capital próprio. Para minimizar o Delta EVI, ele vai casar os ativos e passivos pré-fixados, isso vai gerar um Delta EVI próximo de zero. Tá? E o Equity Capital aplicado no floating também gera um Delta EVI igual a zero. Porém, ao fazer isso, ele está gerando uma volatilidade no NII. Então, se o NII é um elemento importante para a cobertura de custos operacionais, e num cenário de queda de taxa de juros, esse banco vai estar sujeito a prejuízos. Então, esse é o incentivo adverso. Um banco que mire exclusivamente para ter um Delta EVI igual a zero, ele vai ter, como consequência, uma volatilidade de resultados, podendo levar a prejuízos. Tá? Para corrigir isso, veio a opção 2. A opção 2 passa a cobrar uma parcela de capital em função da volatilidade do NII. Então, o exemplo é igual ao outro, só que agora o Delta NII é maior que zero, então seria gerado uma parcela de capital e aí fica muito coerente com a gestão feita de ALM nos bancos e vai tentar equilibrar essa variação de valor econômico com a volatilidade de resultados. Tá? A opção 3, ela busca adequar aí um pouco, talvez um certo conservadorismo exagerado, principalmente na métrica do IVI, né? Se a gente imaginar um banco numa situação corrente, going concern, e no horizonte de cálculo pré-definido, aquele T maiúsculo, se ele pré-fixar parte dos seus ativos, ele vai ter um ganho de margem certo. Então, a opção 3 ela dá esse benefício, ou seja, um cenário onde ele tem uma perda de Delta EVI por conta de aumento de taxas, por exemplo, mas aquilo que tiver estabilizado, ele vai poder descontar da alocação de capital. Então, é esse exemplo aqui.
É o mesmo balanço, só que agora os ativos pré-fixados têm uma duration de 3 anos, os passivos pré-fixados de 2 anos, o equity capital está aplicado em floating da mesma forma. No cenário de alta de taxa de juros, eu vou ter uma perda de delta EVI, porque esse banco tem uma duration de ativos maior que de passivos. A duration do equity capital aplicado, né, dos floating assets, é igual a 0, ele não tem delta EVI por conta dessa parcela. Porém, nos primeiros 2 anos, essa parte das margens que estão fixas é um ganho que esse banco terá. E nesse cenário de alta de taxa de juros, o que está floating também vai ser um ganho. Então, essa opção 3, ela dá esse benefício do offset aí de ganhos de margem no delta EVI. A opção 4, ela vai além. Além de dar o benefício desse offset no delta EVI, ela também dá o benefício no delta NII. Tá? E a principal desvantagem de você modelar tudo isso, né, é a complexidade que isso começa a trazer para o modelo. Para fazer isso, ela usa esse conceito do NIP, Net Interest Profit, que eu vou tentar simplificar bastante o conceito, depois a gente analisa aí com os gráficos para ver se a gente entende um pouquinho melhor o conceito. Mas é basicamente aquele banco que consegue ter uma gestão dos seus ativos e passivos de forma que ele tenha uma geração de resultados estável. O benefício aqui qual é? É o NII estável descontado do custo operacional do banco. Então, se você conseguir ter um resultado estável, líquido de custos, isso vai entrar como um buffer na conta de apuração de capital. Tá? Então, vamos detalhar bem isso aqui. Seja um banco que tem na sua estrutura um EVI, no instante 0, e tem uma projeção de delta NII para o instante 1. Né? A partir de um choque de juros, ele vai ter a perda no EVI, o delta EVI, e vai ter a perda no delta NII. Se ele fizer a gestão de forma a garantir essa estabilidade de NII, isso vai ser considerado offset tanto para o delta EVI, e o capital vai ser a diferença da perda do delta EVI para o NIP, tá? Pro buffer aí. E para o NII a mesma coisa. Aqui, muito simplificadamente, o conceito, tá? Só para a gente entender. Usando aquele mesmo exemplo do balanço, né? Então, os ativos pré-fixados com duration de 3 anos, os passivos pré-fixados com duration de 2 anos. No cenário de alta de taxa de juros, ele tem as perdas no delta EVI. De novo, o delta EVI da parte floating é 0. Só que esse banco terá uma parcela do NII que está fixa, né, nesses 2 anos. Isso, conforme eu já mostrei na opção anterior, é o ganho que vai ser compensado aqui. Esse aqui eu vou passar, isso aqui é só a forma que o documento apresenta isso, tá? Que o NIP é aquilo que se agrega com certeza ao equity no instante T mais 1. Tá? Mas a dúvida que surge é o seguinte, por que eu tenho que considerar o NIP também no requerimento do delta NII? A primeira impressão é que estaria havendo alguma dupla contagem aí, né? Então, desmembrando um pouco esses elementos, a gente pode ver a margem de juros dividida entre uma parte floating e uma parte fixa, tá? Essa parte floating é que vai ser a que vai causar a volatilidade no earnings e que no final vai ser a origem do delta NII e do requerimento de capital. E a parte fixa, descontada de custos, é que vai ser a origem para o buffer para o NIP. Então, lembrando a conta do delta NII, ele faz a conta do NII no cenário alternativo menos o NII no cenário base. Ambas com os elementos floating e fixed. Né? Quando eu faço essa diferença, o elemento fixed some, né? O elemento fixo some. Então, não entra na conta do capital do general earnings o NII que está fixo. Então, faz sentido eu devolver para a conta essa parte que está estabilizada. Tá? Isso é só para ficar claro por que não há nenhuma dupla contagem aqui nessa conta. E como calcular esse NIP? Né? O modelo ótimo aí seria você fazer um forward looking disso e tentar modelar o quanto do teu resultado é estável. Só que o documento ele expressa isso, o comitê tem essa visão de que seria muito complexo fazer essa análise num modelo padronizado que está sendo proposto. Então a ideia qual é? É usar valores históricos.
tanto para esse NII do Banking Book base para a conta, quanto para a proporção dele que irá servir como buffer, que é representada por esse fator alfa. Então, as duas ideias que estão no documento pro fator alfa seria, por exemplo, a relação entre a receita operacional bruta e a receita total, seria uma alternativa para esse alfa. Outra alternativa seria a relação entre os ativos Banking Book e para os ativos totais, e essa relação multiplicada pelo custo total. A intenção aqui é chegar a uma proporção dos custos que seria coberto pelo NII do Banking Book. Tá? Mas o documento ele não avança muito nessas definições. Isso traz um grau de complexidade maior para essa opção. E aqui, no final, essa tabela busca comparar tudo e dar esse caráter de evolução entre uma opção e outra. Né? Então, a opção 1, sem dúvida, é a opção mais simples, né? Porém, ela não captura efeitos de curto prazo por ser só uma conta de IVI. E ela também traz os incentivos adversos que a gente tratou. Ela não tem nenhum tipo de compensação no Delta IVI, nem tipo de compensação no Delta NII. A opção 2, então, ela vem para cobrir essa primeira lacuna da falta da análise do Delta NII, porém não traz nenhuma vantagem em termos de offset. Tá? A opção 3 já traz um offset no Delta IVI, e a opção 4 traz o offset tanto no Delta IVI quanto no Delta NII, porém trazendo uma complexidade grande para o modelo. Tá? Com isso a gente fecha a parte de requerimento de capital e agora o último tópico são os princípios, né? A revisão dos princípios. Aqui essa tabela ela resume os princípios, são dois grupos, tem os princípios para os bancos e os princípios para os supervisores. Os princípios 1 a 9 são para os bancos, 10 a 12 para os supervisores. O 1 a 9 ele trata de governança, mensuração, alocação de capital, e o 10 a 12 traz basicamente de monitoramento, supervisão e eventual add-on. Então, falando um pouquinho de cada um deles, o princípio... primeiro, antes de falar de cada um deles, na verdade, todos os princípios de 2004, eles estão, de certa forma, considerados nesses 12 princípios. Tá? Houve uma certa consolidação em alguns princípios, mas, de fato, houve um aumento no número de requerimentos de principiológicos que estão aqui nesses princípios. Né? O princípio 1 é uma novidade, ele caracteriza bem a ênfase, ou seja, a importância do risco de taxa de juros no contexto da operação bancária. Tá? E também deixa um pouco mais claro o escopo aqui, incluindo, inclusive, o CSRBB, que a Kathleen já citou. O princípio 2, ele enfatiza a responsabilidade do Conselho de Administração na gestão do IRBB, e nesse princípio estão consolidados uma série de princípios de 2004 relativos à governança, seja a parte de políticas, de responsabilidades, etc. O princípio 3 também tem uma novidade, que é a questão do apetite ao risco, exclusivamente para o risco de taxa de juros, né, que ele é bem explícito nisso, ou seja, ele demanda um limite para earnings e um limite para IVI. Né, isso é uma novidade. O princípio 4, ele trata da mensuração e do teste de estresse. Aqui, a mensuração, ele deixa bem claro que tem que ser em termos de... Tem que considerar as duas abordagens, de valor econômico e earnings. Né? E aqui na questão de teste de estresse, é importante frisar que não se trata do choque padronizado que a gente está acostumado com a nossa norma atual, mas é o teste de estresse do modelo interno dos bancos, que tem que ser considerado de acordo com esse princípio aqui. O princípio 5, ele trata de premissas de modelagem, fala muito das questões comportamentais, das opcionalidades que o Júlio abordou. O princípio 6 também tem vários tópicos de modelagem, mas de novidade em relação ao 2004 é a questão da validação independente. Ele é bem enfático nisso aqui, a necessidade de ter uma validação de modelos independente, alinhando aí com os modelos internos de outros riscos. Tá? O princípio 7, ele trata dos sistemas de informações internas, do MIS específico para o risco de taxa de juros e do reporting interno. O princípio 8, ele fala do report para o público externo e para o supervisor. E aqui uma novidade que acho que vai ter um impacto interessante aí, é que ele define um layout bem amplo de informações de disclosure, aí, bem maior do que a gente tem hoje. É interessante ver no documento, são informações qualitativas e quantitativas. Tá?
O princípio 9, talvez seja um dos mais importantes aqui, é o que vai descrever o que tem que ser considerado no capital, no modelo dos bancos. Tá? Então, ele explicitamente mostra uma lista de elementos, entre eles a questão dos ganhos e perdas embutidos, a questão do risco de spread de crédito, o basis risk. Isso tem que estar aparecendo na modelagem dos bancos para o capital. Os últimos princípios são os princípios do supervisor, né? Então, o monitoramento regular, aí ele fala qual a regularidade esperada para essa avaliação que o regulador fará, que a supervisão fará, né? O princípio 11, ele dá uma ênfase para o papel da supervisão direta, e sugerindo, inclusive, uma maior especialização nesse tema por parte das equipes da supervisão direta. E o princípio 12, ele volta a citar o teste de outlier com choques padronizados e lista algumas possibilidades de ação do supervisor, seja na definição de planos de mitigação, ou seja no add-on, tá? No add-on de capital. Para fechar aqui, eu vou destacar 3 temas aí que estão alinhados um pouco com as novidades normativas aqui do Brasil, a Carta Circular 3685 de 2014, por exemplo, que é específica para bancos de ICAP, mas na visão da supervisão, uma gestão de capital deveria ter o ICAP como um best practice, assim, tá? Então é relevante para todo o sistema, na verdade. São esses 3 temas aqui que eu trouxe: a questão das abordagens de mensuração, o earnings e EVE, os ganhos e perdas embutidos e as opcionalidades embutidas. Então, primeiro a questão de earnings e EVE, né? Então, são no mínimo 6 princípios aqui que citam explicitamente a necessidade de que a gestão do banco considere as 2 abordagens, tá? Então, acho que muda um pouco a visão delas serem alternativas. Aqui eu acho que fica claro a questão delas serem complementares. Então, tem cenários que uma métrica pega, que uma abordagem pega, que a outra não pega, e por assim vai. Então, tanto no apetite ao risco, com a definição de limites específicos para earnings e EVE, para a mensuração também, tem que considerar as 2 abordagens, a própria modelagem. A divulgação, aqui no pilar 3, tem que divulgar o impacto em earnings e em EVE. A alocação de capital, o princípio 9, aqui ele cita de novo as 2 abordagens. E para fechar, agora o teste de outlier também deverá ser feito, né, baseando-se também no earnings, não só no EVE, como é hoje na 3365 nossa. Tá? A questão das perdas e ganhos embutidos. No documento de 2004, ela também era uma demanda, né, bem objetiva, porém ela não estava no texto dos princípios, ela estava mais na parte introdutória do documento. A novidade é que agora ela está explicitamente citada em 2 princípios aí do pilar 2, o princípio 9, de novo, bastante relevante, e no princípio 12, né, que é o papel do supervisor, ou seja, o supervisor agora deve olhar com maior atenção a questão das perdas e ganhos embutidos. E só lembrando aqui que no Brasil o documento DRM, ele já pede que o Banking Book seja marcado a mercado, tá? Então, a princípio, os bancos já teriam condições de fazer uma análise das perdas e ganhos embutidos, porque eles já marcam a mercado para informar para o Banco Central as suas posições de Banking Book. A questão das opcionalidades embutidas, finalizando aqui a apresentação, no princípio 5 fica claro que os efeitos dessas opcionalidades têm que ser considerados tanto em valor econômico quanto em earnings novamente. Tá? E só para chamar a atenção de um ponto, é muito claro que os modelos de análise desse tipo de operação que tem efeitos comportamentais, ele tem que ir além da previsão de uma trajetória de uma conta como depósitos à vista, por exemplo. O que se espera aqui é ver qual o impacto no cash flow que vai entrar na métrica em função de choque nos juros. Tá? Então, é um passo além do que a gente encontra nos modelos apresentados pelos bancos, aí, principalmente nos trabalhos de ICAP. E assim a gente encerra a apresentação. Né? Acho que podemos abrir para as dúvidas agora. A gente não recebeu nenhuma pergunta pelo chat, né? Mas o chat continua aberto para envio de perguntas. Acho que a gente poderia abrir para a plateia. Verdade.
gente pode começar, então, até pelas perguntas da Sofia. Então, Sofia, recebeu algumas perguntas aqui específicas, né? A gente acha que muitas delas a gente acabou passando durante a apresentação. Por exemplo, né? Quais são as características daquelas opcionalidades, que são os depósitos com risco de pré-pagamento, risco de resgate antecipado, operações de crédito com risco de pré-pagamento e saques de linhas de crédito. Então, gente, acho que a mensagem aqui importante, né, é que essas operações, desde que não tenham cláusulas, né, específicas aí, restringindo o resgate e não tenham penalidades, essas posições podem ser alocadas no vencimento e elas devem ser modeladas, né, para cada um dos cenários, de modo que quando, por exemplo, o banco calcular o DELTA-TVI, ele não vai ser simplesmente uma variação de taxa, mas vai ser uma composição de variação de taxa com variação de carteira. Bom, a próxima pergunta era com relação àquele parâmetro S da construção do choque da curva de juros. Você pode pôr primeiro no slide 26, Luiz, por favor. Então, como eu comentei, né, os choques eles eram compostos por 3 parâmetros. E para cada um deles, a gente tinha um parâmetro alfa, que correspondia a uma variação relativa nas taxas de juros. Então, o parâmetro S a função dele é dar pesos, né, para esse choque, porque ele não vai ser um choque uniforme. Por exemplo, um choque de curto prazo. Então, o comitê define um choque de curto prazo, mas ele define também um ponderador. Então, por exemplo, para choques de longo prazo, o parâmetro S vai ser definido pela curva cinza. Então, esse choque de 40% no nível da curva, ele vai ser muito pequeno no longo prazo e vai ser integral lá no último vértice. Então, acho que essa era a ideia, né? E para, por exemplo, choques paralelos, o parâmetro alfa, o parâmetro S, né, ele é 100%. Ele vai ser um choque uniforme em toda a curva. Então, essa que é a ideia aí do elemento S. Tá? A próxima pergunta era sobre o choque nas curvas de juros, né? Se deveria haver um choque somente em uma curva ou em cada uma das curvas. Então, para a NII, o Luiz já comentou que o choque ele é único, porém a gente tem um componente de risco de base para pegar esse diferencial entre curvas, né? Mas, assim, está em uma fase muito preliminar. Acho que na época da implantação aqui no Brasil, a gente vai discutir um pouco melhor com relação à segregação ou não dessas curvas, entrar um pouco mais em detalhe. Mas a metodologia internacional hoje é somente a captura da diferença entre as curvas no choque de risco de base. A próxima pergunta era sobre os exemplos, né, de cálculo do requerimento, risco de base, tenor risk e o NIP, que acho que o Luiz já comentou. Você quer fazer um comentário, Luiz, nessa parte? Eu busquei já ilustrar os exemplos. Tá? E a última pergunta era com relação às opcionalidades. Se o Banco Central ele divulgaria todos aqueles parâmetros para o cálculo das opcionalidades. Então, eu entendo que, desde que definido, né, um modelo Pilar 1, padronizado, o Banco Central vai ter, sim, que disponibilizar algum desses parâmetros. A taxa de resgate antecipado para cada um dos produtos. Então, cada categoria de produto que é sujeito, por exemplo, a resgate antecipado, ela vai ter uma taxa para o cenário base e multiplicadores para cada um dos cenários. Isso também é válido para os outros produtos. Então, perguntas que nós recebemos anteriormente, acho que foi somente essa. Chegou uma pergunta agora pela internet. Não identificaram aqui qual banco, mas a pergunta é a seguinte: se a IF já envia a RBAN marcada a mercado, os ganhos e perdas embutidas são nulos? Isso é, se as posições da RBAN já estão marcadas a mercado, não há que se falar em ganhos e perdas embutidas? Não, na verdade, a informação que o Banco Central recebe no DRM é uma coisa, o ganhos e perdas embutidos é outra, né? O ganhos e perdas embutidos é a diferença entre o valor acruado e o valor marcado a mercado. O fato de haver uma informação das posições marcadas a mercado para o Banco Central não quer dizer que não tenha perdas e ganhos embutidos, tá? Bom, a gente pode abrir para a plateia, né? Assim, podem ficar à vontade. Acho que tem que apertar aqui, né? Isso. Eu sou Renato, do Banco Itaú.
Vocês estão trabalhando com uma espécie de cronograma de estudo interno, porque eu imagino que vai ter algumas adaptações, né? Então, por exemplo, tem aquele horizonte máximo onde você pode ir com os depósitos à vista aqui no Brasil, né? E você pensar especificamente num gap de crédito imobiliário contra a poupança, talvez 6 anos ou 3 anos, se não for a abordagem uniforme, não seja o que representa, né, o que você falou, o Luiz falou no início, né, da jabuticaba aqui no caso do Brasil. Então, eu imagino que vai ter uma série de estudos de adaptação dessas regras todas para a nossa realidade, uma série de discussões, como foi feito no próprio LCR e tudo mais. E vocês trabalham com algum tipo de cronograma em específico? O cronograma brasileiro ele tem que ser paralelo ao cronograma internacional. Então, uma pergunta que eu achava que seria uma das primeiras aqui da plateia, assim, quando é que isso vai começar a valer aqui no Brasil? Por enquanto, a previsão de análise das sugestões, etc., necessidade de revisão da metodologia proposta, conclusão por um ou outro alinhamento, enfim. A previsão, por enquanto, do grupo internacional que discute esse tema no comitê é publicar um documento com as recomendações finais em março de 2016. Sempre que se publica um novo documento com novas regras, novos cálculos, novas metodologias, é atribuído um prazo de implementação. Então, geralmente, esse prazo costuma ser de, no mínimo, 1 ano. A média ou a expectativa é que a gente acredite que seja de 2 anos. Uma das intenções do comitê é que as novas recomendações e revisões sejam publicadas de forma contemporânea às recomendações do Trading Book. Então, na medida do possível, a gente vai tentar alinhar o estabelecimento de novas regras do banking junto com o trading. Esse cronograma inicial de publicação em março de 2016 está sujeito a alteração, porque já é o segundo cronograma aprovado no comitê, então é possível que ele seja revisto. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente tem desenvolvido estudos, pesquisas, levantamentos, até mesmo para consolidar situações brasileiras que precisam ser consideradas na elaboração do documento internacional. Por enquanto, o prazo médio que se propõe no documento para holding period é de 6 meses. É o prazo para a metodologia padronizada. Normalmente, quando uma recomendação internacional é estabelecida, ela é sempre estabelecida em patamares mínimos, sendo que nas jurisdições há uma liberdade para alterar esses requisitos mínimos, desde que seja por uma forma mais conservadora. Então, a não ser que sejam modelagens internas, com flexibilidade de modelagem interna, etc., ainda sujeita a alguns requisitos mínimos, por enquanto a gente trabalha com prazo médio de 6 meses, mas muitas alterações ainda podem aparecer pela frente. Esse documento ainda está longe de ser considerado uma metodologia fechada. Eu só ia comentar que a gente vai começar a partir do próximo mês um estudo de impacto do BIS, que vai incluir o risco de taxa de juros no Banking Book. Então, assim como os que a gente já vinha trabalhando do Trading Book, agora a gente vai ter um do Banking Book. Quando começa, Júlio? Na verdade, o documento já foi disponibilizado, né, já está no site do BIS, e a gente vai entrar em contato com as instituições selecionadas para esse estudo já nos próximos dias. Agora em agosto começa ainda. Sim, tem mais uma pergunta aqui que veio do chat, que diz o seguinte: como se deveria modelar um holding period de 6 meses no caso da utilização de um EVI em cenários históricos? Eu acho que aqui não é uma questão de modelar um holding period, né? O que a gente está dizendo é que o período, né, para calibragem dos cenários é com base em um horizonte aí de 6 meses. Acho que é só um comentário assim, nessa linha. E lembrando que numa abordagem de Pilar 2, a questão do holding period vai ser analisada caso a caso pelo supervisor, tá? O 6 meses dito aqui é um modelo padronizado, tá? É sempre importante frisar a questão do Pilar 2 aqui, que é fundamental para esse tipo de risco aqui. Ziller, do Banco do Brasil. Tem 2 questões. A primeira é que quando a gente entra ali na parte de definição do cenário de taxa de juros, o primeiro princípio que o documento cita é de que os choques devem refletir um ambiente de estresse.
Mas aí no terceiro ponto, a gente já chega lá e vê que a magnitude dos choques devem ser compatíveis com o horizonte normal. Então, assim, eu acabei ficando um pouco perdido aí de... o choque tem que ser de estresse, mas com a magnitude de um horizonte de normalidade, como que eu assumo aí nesse caso, o estresse ou a normalidade? E a outra questão que eu queria colocar é que são 6 cenários, né, que estão definidos para a variação no EVI. Será que não seria interessante a gente já ir pensando aí em um estudo de impacto, algo nesse sentido, para a gente conseguir eliminar alguns cenários? Porque eu acho que tem uma tendência muito grande de 3, no máximo 4 cenários terem um reflexo bastante grande aí na carteira e os outros, pelo menos 2 cenários, não terem muito sentido e a gente teria um gasto muito alto para ficar processando 2 cenários que às vezes não vão apresentar nada, não vão ter um ganho significativo de informação. Vocês já têm algum posicionamento sobre isso? Já, assim, na criação desses cenários, né, porque o comitê ele considerou 12 cenários, então choques de alta e baixa para curto, médio e longo prazo. Só que até por razões de simplicidade, ele escolheu apenas 6, né, que são aqueles que eu comentei, os paralelos, os choques no curto prazo e os de inclinação. Porque esses são os choques mais frequentes, né, assim, tem uma frequência de ocorrência maior. Agora, eu não saberia dizer aqui quanto à redução desses cenários, né? Porque, de fato, eles já passaram aí por um processo de simplificação dentro do próprio comitê, um corte de 12 para 6 cenários. Mas eu acho que, internamente, na época da implantação, isso vai ser discutido. Inclusive, o supervisor ele pode inserir novos cenários, né? Se esse cenário se esses aqui não forem cenários relevantes para a economia local, né? Isso que eu ia comentar, que inicialmente se partiu de uma combinação de 12 cenários. E aí já se identificou uma necessidade de simplificação devido ao custo de observância. Nos estudos preliminares reduziu para 6, mas é possível sim que alguns cenários se revelem poucos significativos no estudo de impacto que vai ser realizado justamente agora para verificar, entre outras coisas, a importância de cada um desses cenários e a necessidade e conveniência de se mantê-los, bem como sua magnitude. Então, o estudo de impacto que vai ser conduzido agora, a partir de agosto e setembro, ele deve fornecer uma série de subsídios para o design da elaboração final do documento. Então, é possível, sim, que essa quantidade de cenários seja reduzida no que diz respeito à quantidade mínima padronizada exigida. Mas, como o Luiz bem lembrou, é muito provável que o documento contenha recomendações de que cenários adicionais sejam colocados pelo supervisor local de acordo com a estrutura e contexto da economia local, enfim, de acordo com as condições de choque possíveis e razoáveis de previsão em cada país. Com relação à sua primeira pergunta, pelo que eu consegui entender, se eu não estiver equivocado no que você tentou perguntar, o estabelecimento do holding period de 6 meses é em condições normais, ou seja, quanto tempo, em média, sem considerar uma situação de estresse, os bancos levam para reprecificar a carteira. Então, e esse seria o driver, ou seja, o que direcionaria pela escolha do holding period. E com relação aos choques, é separada a avaliação. Aí sim, qual é a magnitude? 100, 200, 300, 800? Quantos basis points? Quantos basis points são necessários para se considerar uma variação em condição extremada de mercado? Então, eu acredito que o comitê separou as duas avaliações para definir uma recomendação e a outra. Não sei se eu consegui responder. Não, numa primeira leitura, eu tive esse mesmo entendimento, que algo tivesse, o primeiro ponto estivesse tratando realmente de taxa, de choque na taxa, e o segundo ponto de holding period. Só que depois, na hora que eu prestei um pouquinho mais de atenção, eu vi que ele está falando aqui, no terceiro ponto, ele fala a magnitude dos choques. Então, se ele está falando de magnitude dos choques, ele está falando de reflexo na taxa, né? Então, ele está falando inicialmente que a taxa tem que sofrer o choque ali com base no estresse, e depois ele está falando que a magnitude desse choque
tem que estar de acordo com um horizonte normal. Então, na hora que ele colocou essa magnitude da taxa aí, foi que me causou uma estranheza. Me parece que está falando de duas coisas que acabaram ficando diferentes dentro dos princípios dele aqui, sendo que realmente a minha visão é de que esse terceiro ponto deveria ser especificamente sobre o holding period, mas assim, não ficou claro. Acho que o texto não está legal. Eu concordo com você. Eu acho que esse é um dos aspectos em que o texto não está bom. É um Deus. E eu acho que cabe perfeitamente uma sugestão na consulta pública de melhoria ou de pelo menos uma tentativa de esclarecimento. Assim, pelo espírito das discussões que aconteceram durante as reuniões do grupo, eu consigo responder para você que a magnitude, o quanto os choques devem variar, tem que ter como base um cenário de estresse. Já o holding period, o estabelecimento do holding period é uma condição normal de reprecificação da carteira, sem estresse. Mas cabe uma sugestão de melhoria no texto, sim. Só acrescentar um ponto na questão do número de cenários, né? Lembrar que é um modelo padronizado que vai valer para vários modelos de negócio distintos. Então, às vezes, para um modelo de negócio, aquele cenário será recorrentemente desnecessário, mas para um outro modelo de negócio, pode ser que seja aquele outro cenário que seja relevante. Tá? Então, o número de 6 cenários, dada a diversidade de instituições que a gente tem no sistema local e global, talvez seja um número adequado. Só um contraponto. Tá? A gente tem mais uma pergunta do chat que diz o seguinte: conceitualmente, se os valores da RBAN informados no DLO estiverem com valores de mercado, ou seja, nenhum valor acruado, todos marcados a mercado, os ganhos e perdas embutidos a ser informados será zero? Só para esclarecer, né, qual a situação que os ganhos e perdas embutidos é igual a zero? Quando o banking book inteiro é marcado a mercado contabilmente. Essa é a situação em que é igual a zero. Mais uma pergunta da plateia? Vocês não vão perguntar se a gente vai mandar essa apresentação para vocês? Tipo, eu pergunto, você vai cair na prova? Vocês vão mandar essa apresentação? Eu já estava achando que a apresentação foi mal feita, ninguém tinha interesse. Não, mas a ideia é a seguinte: para instituições financeiras, a gente orienta que busque essa apresentação, esse arquivo nas entidades de classe. A gente vai mandar para os representantes das entidades de classe o arquivo e vocês podem solicitar lá. Para quem não for de instituição financeira, não for associado a uma entidade de classe, pode enviar e-mail ali para prudencial.dereg@bcb.gov.br que a gente envia por e-mail. Ok? Bom, então, só mais uma pergunta que acabou de chegar, ainda sobre os choques, né? A magnitude de choques no Brasil, 400 basis points, que seria o paralelo, né? Não ficará muito conservadora frente aos cenários de outros países? Bom, o que eu tenho a dizer aqui, acho que sim, o choque ele depende muito do nível da curva, né? Então, não dá para a gente fazer uma análise comparativa de choques entre os países, né? A metodologia proposta ela é relativa, então elas são choques relativos na taxa de juros, né? São choques percentuais, e eu tenho aí caps e floors para cada um desses parâmetros. Em geral, a gente vai ficar muito próximo do cap. Então, acho que é muito difícil fazer essa análise, porque ela depende do nível. Então, para o nosso nível de taxa de juros atual, talvez um choque de 400 basis points não seja tão conservador aí como pode parecer. Se um cap for acionado, na verdade, ele é menos conservador, né? Sim. Júlio, para esse primeiro QS, aceitaremos algumas simplificações aí, né? Porque talvez a gente não tenha já preparado todos esses cenários, com todos os impactos de NAEVI, com todos os holding periods que a gente viu aqui. Não, sem dúvida. Vamos naquela linha dos melhores esforços e ver o que é possível, certo? Exatamente. Até porque, por exemplo, no caso das opcionalidades, você tem que modelar toda a sua carteira. Então, você vai ter que modelar todos os seus fluxos de caixa em cada um dos cenários, considerando pré-pagamento para cada tipo de produto. Então,
cada classe de produto vai ter um fator diferente. Né? Então, nesse primeiro QAS, assim, melhores esforços, e a gente aceita esse tipo de... Como a gente já vem trabalhando, né, nos outros riscos, por exemplo, no Trading Book, né, uma série de simplificações. É só chamar atenção para os bancos sujeitos a ICAP, a gente já tem um cronograma aí, tanto para o Earnings at Risk, quanto o EVI, quanto as perdas e ganhos embutidos. Tá? Aqui, pelo menos a descrição de como o banco está mensurando e os impactos. Né? Claro, é uma descrição da situação atual. Mas entre o ICAP e o que a gente viu aqui, Sim. a gente tem aqui... A gente gostaria que não, mas... Se vocês lembrarem de mais alguma pergunta depois, pode mandar por e-mail também. Acho que... Catherine? Pode encerrar, não? Então, ok, gente. Se vocês não tiverem mais perguntas, a gente encerra a apresentação por hoje. Agradecemos a presença de todos e nos colocamos, como sempre, à disposição para tentar esclarecer dúvidas do conteúdo do documento. Obrigada a vocês.